O senhor também é autodidata em línguas? Sem dúvida. Olha, para mim, o único processo de aprendizado possível é o autodidatismo. Eu não... eu fico impaciente, por exemplo, quando eu fui estudar alemão na casa de Goethe, e eles queriam que eu decorasse os nomes de 40 tipos de salsichas, eu fiquei... Bratwurst, Wienwurst, eu fiquei revoltado com aquele negócio. Né? E daí o que eu fazia? Eu pegava um livro, tentava ler, e eu tinha uma professora que era... Agora esqueci o nome do menino. Uma professora espetacular. Que eu lia os negócios, traduzia e ela simplesmente... A Daniela Caldas. Eu fazia as traduções, capenga, e levava para a Daniela Caldas para ela me corrigir e explicar onde eu tinha errado. Tá certo? E assim aprendi alguma coisinha de alemão. Só que até hoje eu tenho que ler alemão assim, traduzindo. Né? Não consigo ler corrente, eu tenho que fazer a tradução de cada linha, porque senão eu não entendo. Tem gente que é capaz de aprender de outras maneiras, mas, olha, todos esses métodos que eles falam, impregnação total, tal, isso para mim só me enlouquece. Porque tudo isso foi feito para você aprender a falar. Agora, existe uma diferença enorme entre você aprender uma língua para falar e para ler. Tem aí um autor, que acho que é o Frederick Bodmer, ele explica isso numa frase. Ele diz, para você falar, você precisa saber um número limitado de palavras, mas ela precisa estar na ponta da língua. Mas para você ler, você precisa saber mal uma infinidade de palavras, porque você não vai ter que recordá-las por si mesmo. Você só vai recordá-las quando elas aparecerem. Então é um negócio que é mais vasto e de certo modo passivo. Ora, eu nunca aprendi nada para falar, entendeu? Eu aprendi para ler e até às vezes um pouco para escrever. Então esse negócio de conversação e tal, né, nunca me interessou. Para mim isso aí é tudo perda de tempo. Tanto a primeira vez que eu vim aqui nos Estados Unidos, em 86, né, eu falava inglês, conversava com as pessoas tal, só que elas riam do meu jeito de falar porque era muito pedante. Parecia conversa universitária para pedir um cachorro quente, e você falava aquilo em linguagem universitária, usando palavras de origem latina. Então eu falei alguma coisa errada, as pessoas riam, dizia alguma coisa errada, e diziam, no, but it's a little bizarre. É um understatement, né? Quer dizer, é completamente ridículo. Do mesmo modo que quando eu cheguei na França, acreditando, né? Quando eu fui fazer o teste da Aliança Francesa, eles já me colocaram no último ano. Eu tinha aprendido do jeito que eu falei para vocês. Né? Fazer o teste, eles, não, mas você sabe muito francês, não vou estar só logo no último ano. Eu fiquei no último ano, daí cheguei na França confiando nos meus poderes, né, francófonos. E fui logo no prédio da Unesco, e tinha lá um senhor sentado na portaria. Monsieur, s'il vous plaît, où est la délégation brésilienne? Ele olha para mim, o senhor é português, não é? Marcela Andrade, sempre tive o costume de escrever coisas enquanto li uma outra coisa. Com relação a esse exercício de memória e percepção com Lavera, tentar escrever a análise pode ser uma continuação do exercício? Pode, mas somente depois de você aprofundar devidamente a experiência anterior. Você pode registrar algo da sua experiência anterior, e até talvez seja bom que eu faça, porque pode ser útil para outras pessoas. Mas, no começo, resista à tentação de escrever. Guarde tudo dentro de você. Então, mais tarde você vai escrever, e quando escrever já vai ser um negócio mais definitivo. Jussara Almeida. Estou assistindo ao seminário do Olavo agora, mas não consigo entrar no chat. Epa! Tento mandar uma pergunta, mas aí sai do chat e pede login. Ela tem que fazer uma conta no Ustream. Pronto, me deram a solução. Jussara Almeida, você tem que entrar no site do Ustream, USTREAM.com, .tv, não é .com, e você tem que se registrar lá. Senão você não vai conseguir entrar no chat, é só esse o problema. Qualquer dúvida, você escreva aí para o Silvio Grimaldo, Silvio.grimaldo? Não, Silvio Grimaldo. Silvio Grimaldo, tudo junto, @gmail.com.
Peraí, tem mais perguntas. Essas aqui são novas, ó. Francisco Neves. Gostaria de sugerir o programa IBM Via Voice, a fim de que as transcrições sejam agilizadas. Traz um programa que descreve diretamente o que é dito, necessitando apenas acrescentar a pontuação. Podia facilitar a coisa, né? Se bem que eu comprei um Via Voice, tentei domá-lo, né? E ele insistia em escrever as coisas do jeito dele, escrever o que ele queria e não o que eu queria. Mas talvez a minha pronúncia, a minha voz seja, não tenha se adequado bem, mas era uma versão mais antiga, talvez hoje esteja mais aperfeiçoado. Mas eu acho essa sugestão em si mesma muito boa. Se a gente gravar já também, enquanto está fazendo aqui, grava já no Via Voice, talvez seja possível para os transcritores aproveitar alguma coisa disso. Boa noite para Newton Gomes. Gostaria de fazer uma pergunta que acredito nada tem a ver com a aula de hoje, mas vamos lá. A maioria das questões que tem para mim importância grande são referentes a Deus. No passado, livrar os livros de teologia. Em que medida isso ajuda ou atrapalha? Isso aí só pode ajudar. Se é nisso aí que você... Qualquer coisa que você faça para você responder uma questão que realmente lhe interessa, é boa para você. Eu só sugiro que você faça isso de acordo com o método que nós aplicamos no começo, que é da formação da bibliografia, reconstituição do status questiones. Agora, por outro lado, uma coisa é você ter uma dúvida teológica, outra coisa é você ter uma dúvida existencial com relação a Deus. Então, se a dúvida é existencial, quer dizer, se é um problema de, olha, como a pessoa diz, eu estou buscando Deus, então você vai ter que buscar através da oração, você vai ter que falar com ele, falar, até que ele decida te dar uma resposta. Isso funciona. Professor, o que o senhor acha do Elias Canetti? Eu não conheço o Elias Canetti como romancista, eu só li aquele livro Massa e Poder, que me parece uma boa análise sociológica. Ele, como sociólogo, é muito bom. Agora, não sei se como romancista também fala muito bem, não sei. Espera aí, vamos ver, tem. Aqui já foi. Esse aqui também já foi. Esse também já foi. Eu acho que acabou. Espera aí. Carlos Nadalim. Acompanhando a aula de hoje, pude perceber sobre certos aspectos uma relação com o filme de Truffaut, Fahrenheit 451, em que um grupo de bombeiros, certamente a metáfora dos professores da USP, queimavam livros encontrados em qualquer ambiente de uma cidade. Considerando a impossibilidade de veiculação material dos livros, graças ao ataque dos bombeiros, certos indivíduos transformavam-se em livros humanos. Assim, o filme transmite o problema do ambiente adverso que força a consciência individual no sentido de absorver oralmente as obras clássicas. Maravilha, Carlos Nadalim, é isso aí mesmo, tá entendendo? A gente tem que fazer de conta que ele está naquele ambiente do filme Fahrenheit 451, em que os caras estão queimando todos os livros e que a gente tem que decorá-los. Tá certo? Então, algum paralelo entre a ideia do filme e a proposta do exercício dessa aula? Sem sombra de dúvida. João Alberto Ambrasca. A latência é captada pela estimativa ou aquela ultrapassa o seu campo de atuação? É possível fazer essa relação? Olha, a resposta é a seguinte: não sei. Eu acho que o conhecimento por presença é uma forma de conhecimento específica, e eu acho que nós temos uma capacidade específica de perceber, vamos dizer, esta presença latente. Eu acho que não é estimativa, eu acho que é uma outra coisa que não foi nomeada na tradição filosófica, mesmo porque o conhecimento por presença raramente foi estudado. Existe alguma coisa disso na filosofia islâmica, né? Mas a única exposição que eu encontrei, eu achei um pouco desastrada, porque o sujeito sabe muito da filosofia islâmica, sabe muito da filosofia ocidental, mas as referências que ele tem na filosofia ocidental é Wittgenstein, escola analítica, essa coisa toda, que só vai confundir a guerra, entendeu? Então, esse é um problema que para mim ainda está em aberto, né? Eu diria, na verdade, que o conhecimento por presença é adquirido por confissão, por admissão.
é uma coisa que você só começa a admitir quando você realmente se abre para aquilo e você começa a confessar para si mesmo o que você já sabe, sem fazer nenhuma crítica filosófica, sem analisar a coisa, mas somente relatando para você mesmo, como, por exemplo, no exercício do Narciso Virala. Né? Note bem, esse exercício é apenas uma amostra parcial do que eu estou falando do conhecimento por presença. Mais tarde eu vou dar outros exercícios que acho que tornarão isso mais claro. Eu acho que a estimativa pode entrar como uma contribuição para completar o que não está sendo percebido, mas a percepção de latência em si mesma não é estimativa. Luiz de Carvalho. PS, não sou o Gugu. O meu pai também era Luiz de Carvalho. Caro professor Olavo, era comum que outro manifestasse a meu respeito conceito muito acima daquilo que eu de mim vislumbrava. De primeiro, aquilo não me intrigava muito, pois que achava falsa cortesia e exagero. Entre mentes, Louis Lavelle dizia que os homens, embora não o percebam, comunicam entre si com o mais profundo de si mesmos, a ponta da alma que fala por meio da vocação. Não me lembro as palavras exatas. O que ao interlocutor é evidência, ao homem a que aquele se refere é surpresa, por vezes grata, por vezes decepcionante. Até que ponto esse testemunho, considerando que venha de pessoas sinceras, é indício do que se há de fazer? Bom, se é que eu entendi a sua formulação da coisa, em primeiro lugar, vamos dizer, o julgamento que as pessoas fazem, a avaliação que as pessoas fazem, vamos dizer, umas das outras, ela só é importante quando é uma avaliação positiva. Se alguém falar mal de você, você manda passear. Agora, se for, vamos dizer, um elogio sincero, aquilo pode fazer bem. Tá certo? Críticas, só aceite críticas quando você mesmo as pedir. A não ser que seja uma pessoa que tem autoridade sobre você e que você precisa do parecer dela. Um diretor de consciência, um professor, uma coisa assim. E que você sabe que vai julgar a coisa com objetividade e seriedade. Fora disso, não ouça críticas e nunca fale mal de ninguém. Claro que isso não tem nada a ver com a combate cultural. No combate cultural tem que ser implacável. Tá certo? Mas, por exemplo, fulano de tal, ele é muito preguiçoso, ou ele é muito mulherengo, ou ele é viado, etc. Nunca diga essas coisas. Tá? Isso aí é um vício, isso aí destrói a inteligência, porque de fato só serve para você imaginar que você é melhor que o outro. E para que imaginar que você é melhor que o outro, se você nunca vai ser o outro? Que diferença vai fazer você ser melhor que ele ou ser pior que ele? Tá certo? O que interessa é o seguinte, é você ser melhor hoje do que você era ontem. Então, melhor do que você mesmo. Isso é a única coisa que interessa. Os outros, meu filho, nada poderão fazer por você. Então, sobretudo os defeitos dele, para que vão lhe servir? Você está entendendo? Então, é assim, na minha casa isso aí é norma. Não venha falar mal de ninguém. E entre os alunos também. Um aluno chega criticando o outro, eu já mando para aquele lugar na mesma hora. Olha, o cara tem um defeito, você vai lá e ajuda ele, pô. Mas são coisas tão simples, né? Não fazer fofoca, não criticar as pessoas por pequenos defeitos pessoais, que inclusive elas podem perder de um dia para o outro. Né? Não perca tempo com essas bobagens. Se as pessoas falam bem de você, ótimo, pode acreditar. Se falar com sinceridade, você é um gênio, pode acreditar. Não vai lhe fazer mal nenhum. Se você não for um gênio, pelo menos desenvolverá o seu talento. Vamos ver o que mais temos aqui. Acho que aqui acabou. Essa aqui já foi. Essa aqui não foi. Aqui, Marcos Mariz, o que você recomendaria para iniciantes no estudo da psicologia?
E onde na Europa encontra as melhores histórias dessa ciência? Bom, a capital da psicologia na Europa foi Zurique. Todo mundo que interessava, ou morava ali, ou deu aula ali durante um tempo. Zurique, durante os anos de 20 a 40, até o começo da guerra. E até um pouco depois da guerra ainda continuou. E olha assim, a psicologia do século XX é uma coisa tão imensamente rica. E o que dela se ignora nas faculdades de psicologia do Brasil é até mais rico. Então, quando eu falava dos grandes psicólogos do século XX, eu falava do Zonde, né? Que alguns pronunciam Tronde, não sei se está certo. Ninguém tinha ouvido falar, dos psicólogos formados na universidade, ninguém ouviu falar. Falar do Maurice Pradine, nunca ninguém, né, ouviu falar. Falar do René Lecesne também, ninguém ouviu. Mas o que vocês sabem, pô? Além de, né, além de Freud e behaviorismo, o que vocês sabem? Não sabem nada, isso é um bando de ignorante. Nem psicologia é coisa ainda pior do que na filosofia. Deixa eu ver o que eu recomendaria para você ler. Ora, eu não recomendo para você ler, mas recomendo para você ter, né, o Tratado de Psicologia do Maurice Pradine. É um livro meio difícil de achar. Aliás, não precisa nem comprar, isso aqui nós vamos traduzir e soltar no seminário. Pode deixar, espera que você terá isso. Né? Enquanto isso, se você puder ler os livros do Paul Diel, D-I-E-L, Psicologia da Motivação, Simbolismo na Mitologia Grega, são livros altamente sugestivos e que só podem fazer bem. Alexandre Carpes, em primeiro lugar, parabéns pelo curso, obrigado. Curta e grossamente, quero saber se os livros do professor Denis Rosenfield, José Justo de Tavares e José Guilherme Cross são digníssimas exceções ao estado fecal da cultura universitária editorial brasileira. Olha, o Denis Rosenfield escreveu uma tese excelente sobre o René Descartes. Então, não são grandes descobertas originais, mas é um negócio assim. Ele é um profissional desse estudo, ele sabe o que está falando. O José Justo de Tavares escreveu livros importantíssimos sobre a situação política atual no Brasil, inclusive sobre o PT. Ele é um homem que veio da esquerda, é um social-democrata. Né? Aliás, era um social-democrata, porque outro dia ele disse, olha, eu fui social-democrata a minha vida inteira, mas agora descobri que isso só serve para ajudar comunista. Não digo que eu não avisei. Né? E o José Guilherme Melchior, acabei de falar dos livros dele, e o José Guilherme Melchior não é um pensador original, não é um filósofo original, é um excelente crítico literário, excelente. Eu acho que ele foi o melhor historiador da literatura que houve no Brasil. Justamente o ponto que era, eu acho que ele mais podia ter produzido, que era a história da literatura, ele abandonou para fazer outras coisas. Mas claro que são três autores que merecem atenção. Clóvis Barbosa Neto. Antes de mais nada, parabéns pelo curso. Obrigado. Estou aprendendo muito, apesar de ter perdido todos os meus antigos amigos. Mas para que serve? Olha, vou contar uma história para vocês. Uma vez o Pedro, meu filho, quando ele era pequenininho, ele falou assim: pai, eu vou pegar todos os meus brinquedos que eu não uso mais, eu vou dar para os meninos pobrezinhos. Eu falei, muito bem, meu filho, bem boa intenção. Tá? Daqui a pouco ele voltou e falou, mudei de ideia, não vou dar não. Eu falei, por quê? Porque daí eles vão querer ficar meus amigos, vão me encher o saco. Não procure muitos amigos não, tá vendo? Vai pela qualidade e, sobretudo, lembre-se da definição que Santo Tomás de Aquino dava da amizade. A amizade é querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Teu amigo é quem vai para onde você está indo e que é leal a você na caminhada. Não é aquele que só tem uma simpatia passageira. No Brasil, amizade parece que é coisa assim, como atração genética só. Tá, né? Porque a pessoa gosta, simpatiza com a outra, então diz que é amigo. Por isso não quer dizer nada. Tá? As amizades têm que ser baseadas em afinidades mais sérias, mais profundas e mais duradouras. Uma pergunta. Sempre que o senhor discorre sobre os perigos da alienação na sociedade brasileira contemporânea, penso em Otto Maria Carpo. Como um homem capaz de produzir tesouros magníficos como a história da literatura ocidental ou o livro da história da música, definhou a ponto de terminar a vida assinando um manifesto estudantil e escrevendo pobres trabalhos biográficos apologéticos ao seu Moroso Lima. Realmente é uma coisa espantosa. Quer dizer, o Brasil destruiu o Otto Maria Carpo. O Otto Maria Carpo chegou
no auge da criatividade, as primeiras coisas. Tudo que ele escreveu de realmente bom foi escrito entre a chegada dele, que acho que foi em 1939, e 1956. A partir dali começa a cair. De vez em quando ainda, né, tem uma. Levanta voo, olha, eu ainda sou o Otto Maria Carpo, mas começa a fazer muita besteira, vai perdendo o gás, até que termina escrevendo aqueles artiguinhos políticos cheios de mentira, mas cheio de tudo quanto é mentira do Partido Comunista. O Partido Comunista mandava escrever, ele escrevia igualzinho, entendeu? E eu acho que isso aconteceu em parte pelo seguinte: eu tenho umas cartas do Otto Maria Carpo, que ainda pretendo publicar um dia. Eu não tive, infelizmente não tive tempo de trabalhar nisso, uma coleção de cartas dele ao seu melhor amigo, que era o Pedro Trompovski, que é uma grande pessoa. E ali você vê que a esposa do Otto Maria Carpo estava assustadíssima, porque ela achava que a casa dela estava cercada, que estavam sendo espionados. Bom, eles viviam na Alemanha, em Viena, sob ocupação alemã, e passaram momentos de terror. Tá certo? Quando chegou no Brasil, eu digo, o que houve contra o Otto Maria Carpo? O Otto Maria Carpo nunca foi preso, e houve um único processo contra ele, que ele foi depois, durante 2 horas, e o próprio promotor cancelou o processo. Isso foi tudo. Ou seja, nunca foi espionado, nunca foi perseguido, nem coisa nenhuma. Total da perseguição foi isso. Mas eu sei como era o zum-zum nos meios esquerdistas. É um negócio altissimamente exagerado. Pelas notícias que me chegavam, eu estava no meio esquerdista na época, então a gente tinha a impressão que estava vendo uma noite de São Bartolomeu todo dia, estavam matando gente pra caramba, né? Quando você vê no fim de 20 anos, morreram ali 300 pessoas metidas na guerrilha, a maior parte morte em combate. Tem alguns que eu acho que foram de fato mortos na cadeia, mas a maioria foi a morte em combate. Olha, 300 pessoas armadas, né, que levam os tiros ao longo de 20 anos, mas isso aí não é nada. Num país de dimensões continentais, quer dizer, enquanto em Cuba você tinha 100 mil prisioneiros políticos ao mesmo tempo, mas isso era nada. Então por que a gente faz todo aquele barulho? Eu acho, até hoje eu acho, nada me tira da cabeça, que isso aí foi uma reação, porque quando houve o golpe em 64, se espalhou que ia ser uma matança. Daí toda a liderança comunista tudo fugiu para dentro das embaixadas. E não teve matança nenhuma. Morreram exatamente 2 pessoas em 64, uma delas por acidente. Né? Então, daí depois que eles estavam na embaixada e viram os milicos tomar o poder sem ter matado ninguém, bom, daí fica aquele negócio, o que eu vou dizer lá em casa? E o vexame? Que é dessa covardia extraordinária. Né? Eu me lembro que nós, eram estudantes, a gente saía procurando as lideranças, cadê as lideranças? Tínhamos desaparecido. Né? O Luiz Carlos Prestes fugiu com tanta pressa que até deixou em casa as cadernetas com os endereços de todos os contatos dele, né? Facilitou a prisão de todo mundo. Para aí você ver o terror pânico que deu. Então, esse terror pânico, essa coisa de covardia, criou depois um complexo. Né? Então eles começavam a exagerar o perigo, para não dizer que correram de coisa pouca. Entendeu? É muito compreensível isso aí, mas que é uma vergonha, é. Né? Então ficaram 20 anos aterrorizando o seu próprio pessoal, sobretudo os jovens, aumentando os perigos. Né? Eu me lembro que uma vez eu fiz lá uma pesquisa na escola de formação de oficiais da Polícia Militar em São Paulo. E a pesquisa tinha umas provocações políticas para ver como é que era a cabeça dos jovens oficiais, essa coisa toda. E evidentemente fui preso por causa disso, né? Eu falei, pô, agora eles vão me pôr no pau de arara, né? Vão me bater aqui, né? Eu sempre me pôs numa sala lá e me deixou horas esperando, né? E daí eu vi, era sexta-feira, fechou a academia, eu vi todo mundo saindo pela porta, pelo portão, olhando pela janela, o pessoal indo embora, as luzes apagando. Eu falei, pô, e agora? Eu estou aqui preso, não posso sair, não posso pular daqui da janela, não posso, a porta está trancada. Eles vão me deixar aqui morrer de fome, ou então vão vir aqui, né, me bater, me pôr do pau da arara, dar choque elétrico. Bom, eu sei que daí, daqui a pouco veio um tenente japonês, me fez 2 perguntas e mandou embora. Falei, pô, mas que anticlímax.
Eu queria poder contar para as pessoas que eu fui que eu fui a vítima da ditadura, né? Eu falo, lamento decepcionar, mas não aconteceu nada. Então, eu acho que muita gente foi assim, né? Tinha um sujeito que tinha sido diretor de um jornal comunista no tempo da intentona, em 1935, e que ele era regularmente preso, né? Qualquer coisa que acontecia, ele era preso, né? Trabalhava comigo no Diário Popular em São Paulo, né? Mas era assim, prendiam ele, chegava o Antônio Pinto de Freitas, né? Às vezes mandava assim um tanque de guerra, né? Prendesse o Antônio Pinto de Freitas, ele era levado lá pelos Beganha. Meia hora depois estava de volta. Fizeram as perguntas de sempre e mandaram embora. Para muita gente aconteceu isso, né? Eu tinha uma parenta que quando ela estava presa, ela dizia que todo mundo dizia, não, ela apanhou lá tanto que ela perdeu um rim, ela tá. Eu sei que na véspera dela ser presa eu estava com ela, e quando o dia que ela saiu, quem foi buscar na cadeia fui eu. A mulher estava muito melhor do que tinha entrado, estava saudável, corada, gorda, né? Bom, mas até hoje, né, ela está na lista das vítimas da ditadura. Ela morreu de velha na Suécia, está na lista das vítimas da ditadura. Então, tudo isso aí é uma mitologia, quer dizer, uma autovitimização hiperbólica, né? E este ambiente, vamos dizer, de falsidade e mentira, eu acho que estragou muita gente. E eu tenho a impressão que o Otto Maria Carpo, como tinha vivido na Alemanha nazista, ele acreditou em tudo isso. E daí o que ele fez? Quem lhe ofereceu proteção foi o Partido Comunista. Porque o Partido Comunista tinha o monopólio dos empregos na mídia. Se você perdia emprego num lugar, né, o pessoal do partido já vinha com uma lista de 8 empregos. Você pode ir em tal lugar, tal lugar. Quem não era do partido não tinha essa moleza. E o Otto Maria Carpo, quando faliu o Correio da Manhã, ele não perdeu emprego, porque ninguém foi expulso do Correio da Manhã. O Correio da Manhã faliu. É certo? Não foi o governo que fechou, né? O pessoal do partido é que arrumou outros empregos para ele, né? Então ele devia acreditar em tudo que a turma do partido contava. E você acompanhando os artigos dele, né, aquilo está cheio de mentiras grossas, estúpidas, que eu sei de onde vinham. Que é exatamente como o Zé Hamilton Ribeiro, repórter da Realidade, revista Realidade, contou da cobertura que ele fez no Vietnã. Ele foi mandado no Vietnã, aliás, pisou numa mina, perdeu uma perna lá, né? E ele disse o seguinte, nós sabíamos que todos os nossos informantes eram agentes do Vietcong, e que eles estavam mentindo para nós. Mas a gente aceitava, porque era bonito ser de esquerda. Então, agora o Otto Maria Carpo, acho que ele nem sabia. Eu acho que ele realmente acreditava, ele acreditava que a casa dele estava cercada de tanques, se ele não acreditava, pelo menos a mulher dele acreditava. E acreditou em todas aquelas besteiras que o Partido Comunista falou. Eu também acreditei na época, só que depois eu continuei estudando o negócio e eu vi e falei, porra, me fizeram de trouxa. E o Otto Maria Carpo não viveu o suficiente para isso. Mas eu sei o mal que essa impregnação do ambiente de mentira faz para a pessoa. Agora você imagina aquele cara, né, refugiado do nazismo, sentindo que fugir do negócio na Europa e está tudo acontecendo aqui de novo, é um terror, pânico total, né? Eles se agarravam ao pessoal do partido como sendo a garantia dele. E isso foi acabando com a vida dele. Começou a escrever, ele mesmo, segundo ele, falou, não, a minha carreira literária está esgotada, de agora em diante eu só vou me dedicar à luta dos estudantes brasileiros, etc, etc. Suicídio intelectual. Ele morreu desesperado, deprimido. Agora, o Brasil faz isso com as pessoas, gente. Eu vi o Brasil liquidar o meu amigo Bruno Tolentino, que era para ter desempenhado no país uma função pedagógica da mais alta importância. Ideia. Festinha daqui, puxação de saco dali, fofoca, quer dizer, faz fofoca, fala mal do cara e ao mesmo tempo puxa o saco dele, né? Ele leva para as festinhas, oferece cocaína e não sei o que mais, papapá, cai para as gandaias, o bunda lelê, como ele chamava. Acabaram com o sujeito. Ele praticamente no Brasil não fez mais nada, ele só publicou o que ele já tinha escrito antes. Ele tinha, na verdade, o que ele tinha feito antes, o que ele trouxe embaixo do braço do Brasil era uma fortuna, um tesouro. Mas ele, no Brasil ele não fez mais nada. O Brasil corrompe as pessoas. Muito bem, então eu acho que aí acaba. Tem mais pergunta aí?
Então me dá, vamos só responder duas e acabar. Tem que imprimir ainda. Não, lê a pergunta para mim. O Luiz Guilherme pergunta: a presença de que fala o Luiz Lavelle é o mesmo conceito de que fala o Luigi Giussani? E não sei, porque eu não lembro o que o Luigi Giussani. Ele pronunciou. O conceito de presença para o Luiz Lavelle é o mesmo que está no livro do Luigi Giussani. Eu não lembro o que o Giussani diz a esse respeito. Muito provavelmente é. Por quê? O Luiz Lavelle era um autor católico, um filósofo católico, extremamente influente nos meios católicos, até os anos 60, mais ou menos. Né? Então, eu acredito que o Giussani, ele se formou numa época em que as ideias do Luiz Lavelle estavam circulando por aí. Então, provavelmente é a mesma coisa, mas eu não posso jurar. Né? Uhum. Você não acha que o caso de morte cultural brasileiro que aconteceu com Karpov não é similar àquele que aconteceu na Rússia com Belinsky, que depois deflagrou na Revolução? Olha, eu vejo que na Rússia não houve propriamente uma decadência cultural, sobretudo no período anterior à Revolução. É um período de extrema criatividade. E até os camaradas que saíram, que foram embora, né, como Berdyaev, por exemplo, continuaram produzindo coisas extraordinárias no mundo. Né? Você veja, por exemplo, Pitirim Sorokin, que era um cientista político, sociólogo, que foi ministro do governo Kerensky. Ele teve que sair correndo de lá para que não matassem. Ele veio para os Estados Unidos e foi aqui que ele fez a grande obra de sociólogo, um negócio monumental. Então, eu nunca vi decadência cultural russa. Lá houve perseguição, houve opressão, tanto no tsarismo, quanto depois, 100 vezes mais, no período comunista. Mas eles não cederam. E eu acho que o que destrói culturalmente as pessoas não é a violência, não é o terror, é a corrupção da alma. E eu acho que esses métodos, que agora, a nova ditadura do mundo, os caras estudaram, né, a experiência da União Soviética, da China, e tal, falando, não, nós não podemos mais fazer assim, agora nós temos que dominar as pessoas por meios não aversivos. Tá certo? Então é assim, trata-se de corromper e enganar as pessoas. Eu acho que isso é muito pior. Você veja, quando acabou o comunismo na Rússia, você vê, por exemplo, que a fé religiosa do povo russo não tinha diminuído em nada, em nada. Quer dizer, aquela propaganda anticristã maciça não funcionou. Funciona muito mais do que eles estão fazendo agora. Que é o que diz, não, nós somos todos cristãos, né? Mas nós temos que compreender as outras religiões, e você vai se fundindo as outras religiões, né, e fazendo uma espécie de pool interreligioso, né? E, no fim, o Papa vira um representante do ecumenismo, diálogo ecumênico. Né? Isso aí estraga tudo, isso aí corrompe muito mais. E isso destrói a fé, porque vira tudo palhaçada. Vira tudo um teatro. Tá certo? E, quando tudo vira teatro, as pessoas não confiam mais naquilo. Né? Você quer o cristianismo? Meu filho, então você vai ter que mostrar aqui, né, os santos cristãos, as aparições de Nossa Senhora, os milagres. Você tem que ter tudo isso de uma vez. Não é que essa conversa bocó de temos que ser tolerantes, etc, etc. Eu digo, tolerante. Peraí, a sua religião funciona? Mostra os milagres aí. O que Deus faz? Não fez? Então não me interessa. É muito simples, né? Porque uma coisa é fazer, são sistemas de crenças. Bom, democraticamente você tem que aceitar que você tem qualquer crença. Você pode acreditar no que você quiser. Alguns sistemas de crenças são nobres, elevados, etc. Mas outra coisa é a realidade de Deus como presença agente, que não depende da sua fé religiosa. Ele age o que ele quer. Ele recomenda que você tenha fé, ele recompensa a sua fé de alguma maneira. Mas se você não tiver, ele também pode agir. Que fé tinha São Paulo apóstolo quando Deus o derrubou do cavalo? Não tinha fé nenhuma. Foi iniciativa de Deus. Então, isso aqui é que é a coisa decisiva. Não é a sua religião, meu filho. Você está entendendo? É a ação divina. Que não é uma questão de crença, é uma questão de realidade. Então,
Olha, desde que eu descobri isso, eu parei de me interessar por isso. Né? Eu estudava antigamente, né? Religiões comparadas, etc. Etc. Eu perdi 100% do interesse. Por que interessa comparar religiões? Vamos supor que eu morro e vou para o juízo final. Né? O que isso vai me ajudar? Não vai ajudar nada, porque ela tem um Deus que eu já não compreendia antes e que eu vou compreender menos ainda. Tá entendendo? E que eu estou na mão dele, ele vai fazer o que ele quiser. Então, só interessa isso. Você pedir a ele que quebra o seu galho. É só isso que interessa. Vamos lá. Acabou? Tem mais uma. Último, hein? Thiago Ramos. Minha dúvida sobre Paul. Paul Ricoeur. Ele tem um livro que fiquei com curiosidade de ler porque parece tratar de um tema pertinente a temas interligados que creio terem figurado em muitas de suas últimas aulas: a memória, a história e o esquecimento. O livro se chama justamente La Mémoire, Histoire. La Mémoire. É recomendada a leitura? Tem relação com os temas que tratamos? Especificamente esse livro do Paul Ricoeur eu não li. Eu acho que a obra do Paul Ricoeur tem muita coisa interessante. Sobre essa coisa da hermenêutica, tudo isso pode ser bom, tá certo? Mas eu não sei se teria alguma utilidade para nós agora. Mas também tem certos aspectos muito fracos, onde ele cede aos ídolos do tempo. Tá entendendo? Então, eu sinceramente não sei o que lhe dizer. Se você quiser ler isso, né, leia, mas não diga que fui eu que mandei.